Glória a Deus, aleluia. Hoje estamos aqui, nessa madrugada, na presença do Senhor. Mais um dia o qual o Senhor nos deu para orar, para glorificar e bendizer o quanto Ele é grande. E a palavra de hoje que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi no livro de Provérbios, Provérbios 17. Melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquete e muitas intrigas. Que palavra maravilhosa e poderosa, não é, meu irmão e minha irmã? Muitas e muitas vezes nós temos a nossa casa cheia, muito farta de comida, mas não tem união, não tem paz. O marido não fala com a mulher, muitos filhos às vezes nem falam com a irmã, não falam com a mãe, com o pai. É uma casa dividida. Mesmo que ela esteja cheia, seja farta, ter uma boa mesa, um bom café da manhã, mas o principal está faltando, que é a união, que é a paz, que é a tranquilidade. E isso só quem pode dar é Deus, é o Espírito Santo. Quantas e quantas vezes eu mesma, estou falando de mim, minhas experiências, já me sentei numa mesa farta para almoçar, para jantar, mas eu era uma pessoa vazia, eu me sentia sozinha. Isso com o marido dentro de casa e os filhos. Mas aquela pessoa a qual você escolheu para ser seu companheiro, você está sendo invisível para ele ou para ela dentro de casa. E vamos falar uma coisa, isso não é vida para nenhum ser humano. Muitas vezes está preocupado em trabalhar o dia todo, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, só pensa em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Não está faltando nada dentro da casa, mas está faltando o principal, o amor, a união, a paz. Porque a palavra aqui ela é bem clara. Melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que um rico banquete. Isso é verdade. Sem paz, não adianta você ter riquezas. Porque às vezes a sua vida é uma farsa. Você não está vivendo, você está vegetando e disfarçando a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, se você se encontra nessa situação, comece a rever a sua vida. Comece a buscar em Deus essa paz, para que você venha sair desse cativeiro espiritual. Para que a tua família venha ser achada novamente. No mundo de hoje em dia, as famílias já não se reúnem mais para tomar um café da tarde, para jantar, conversar, e falar, como foi seu dia? Como foi a sua escola? Muitas e muitas mães não sabem nem a lição do filho que o filho trouxe, não sabe nada. Por quê? Porque não se interessa. Porque não tem a responsabilidade e o compromisso que ela tem que ter. Então está faltando algo aí. Está faltando. Está faltando o amor. Está faltando a responsabilidade. Está faltando ser uma mãe ou um filho ou um pai presente. Está faltando a ausência. Muitas vezes fala, não falta nada para você. Você tem isso, você tem aquilo, está te faltando alguma coisa? Você não tem o que comer, o que beber e o que calçar? Mas o principal está faltando, o amor, o companheirismo, o entendimento, aquela conversa. Aquele pai que chega do trabalho, abraça o filho, a esposa que chega, o marido chega, ela abraça ele. Mesmo que os dois estejam trabalhando, mas quando chega, dá um abraço, dá um beijinho e vão compartilhar as coisas dentro de casa.
Aí sim é uma casa que tem o pão da união, o pão da sinceridade, o pão da entrega, que é um cuidando um do outro. É isso que Deus quer na sua vida e na minha vida. Comece a rever os seus conceitos. Como é que anda a sua família? Como é que anda o seu casamento, o seu noivado, o seu trabalho? Ou até mesmo a sua própria vida, se você mora sozinha. Será que você tem agradecido a Deus quando você senta para comer? Nem que seja um pedaço de pão, mas você fala, meu Deus, obrigada. Porque quantas e quantas pessoas não têm o que comer? Quantas e quantas pessoas estão passando fome? E quando eu falo fome, não é só fome de comida, de arroz e feijão, não. É fome espiritual. Elas estão vazias. Estão secas. Já não sentem mais a presença do Espírito Santo. E não é pessoas que estão fora da presença de Deus, não, meu irmão e minha irmã. São pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas que estão vazias. Estão, sabe, só andando mesmo. Mas não sentem mais a presença do Espírito Santo. Já não sentem mais vontade de ler a palavra, de pegar a sua televisão, ligar um louvor para ouvir. Prefere estar assistindo coisas que não têm proveito nenhum. Coisas que não edificam a nossa vida em nada. Passa 2, 3, 4 horas na frente de uma televisão ou então na frente de um celular. Porque essa nova geração é 24 horas com celular. Quando não é celular, é computador, é televisão. É uma geração que está doente. Está faltando o pão que é a palavra. O avivamento do Espírito Santo. E aqui mais diante fala assim, ó. Começa aqui no 17:14, fala assim, ó, de Provérbios. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Quantas e quantas vezes nós não paramos para conversar, um filho quer vir conversar, o esposo mesmo, você não dá ouvido. E por causa disso começa uma discussão, uma contenda dentro da sua casa, no seu ministério, porque você não quer ouvir ninguém, você não quer conversar. Aí você está dando brecha para quê? Para o inimigo entrar e fazer vazão na sua vida. Então somos nós que temos que tomar posição nas nossas vidas e fechar todas as brechas. Porque tem brechas que nós abrimos que o estrago é feio. Que quando nós vamos ver, já não tem mais nem conserto. E como vamos consertar algo se foi nós mesmos que demos a brecha? Só tem um que pode consertar, que é Jesus Cristo. E hoje ele fala para você, tem conserto sim. Se você tomar uma posição, se você se levantar, se você acordar e abrir os seus olhos, em vez de você estar comendo o pão que o mundo te dá, como o pão que vem direto dos céus, que é a palavra, que é a busca pelo Espírito Santo. Encha a sua casa com o pão da vida. Encha a sua casa com a presença do Espírito Santo. Não importa se é um banquete grande ou se é apenas um pratinho com um pouquinho de arroz, mas que você tem paz, que você tem alegria. Não aceite uma vida de humilhação, de xingamento, só por causa de comida, por causa de roupa, de sapatos, ou até mesmo mendigando algum afeto de alguém. Você é amada, você é amado pelo Deus que te criou, pelo Deus que te criou desde o ventre da sua mãe. Ouça isso,
coloque em prática. Não se sinta sozinho, não se sinta sozinha. Você tem um Deus que deixou o Consolador para cuidar de você, que é o Espírito Santo. Amém? Fique com esta palavra, medite nesta palavra e tome posse desta palavra. Mas, irmão, não estou entendendo nada. Leia, releia e peça para o Espírito Santo abrir a sua mente, que ele vai abrir e vai te dar um entendimento. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento, Pai, aonde esta oração chegar, esta madrugada, essa casa seja cheia da Tua presença, Pai. Que toda contenda, toda intriga, toda desavença, toda discórdia, Pai, caia por terra nesta madrugada. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Entra com a provisão, Papai querido. Entra, Papai, com a Tua unção poderosa que despedaça todo jugo, Pai. E aquela pessoa que mesmo com a sua casa cheia, Papai, a mesa cheia, Papai, de comidas boas, mas que está se sentindo sozinha, que está se sentindo, Senhor, na solidão, que neste momento o Senhor venha dar o pão mais precioso que ela necessita, que é a Tua palavra, que é a presença do Teu Espírito Santo, Papai querido. Que a Tua palavra fala que melhor é comer um pedaço de pão seco e ter paz do que ter uma mesa farta, Senhor, e não ter paz. Que a Senhor nesta noite traga a paz, traga o avivamento, que toda opressão que o inimigo criou, que toda discórdia, Papai, que tudo que foi feito, toda praga, toda oração contrário, para ver tristeza nessas famílias, dentro desta casa, dessa loja, deste comércio, eu repreendo que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu levanto a minha mão como Tua profeta e eu profetizo a bênção, a cura, a abundância, a paz. Que a partir de hoje eles venham comer o pão vivo que desce do céu. Que haja paz, tranquilidade e harmonia dentro dos seus lares. Amém? Glória a Deus. Fique com esta palavra. Meu irmão e minha irmã, não se esqueça de se inscrever no canal da Vovó da Bênção. Dê aquele like, compartilhe, comente. Me ajude a levar a palavra de Deus para salvar vidas. Vidas que muitas vezes estão se sentindo sozinhas. Mulheres que estão com a mesa fartas, mas que são oprimidas pelos seus maridos. Filhos oprimidos pelos pais. Esposo oprimido por esposas. Que é vice-versa. Mas que quando esta palavra chegar, venha o entendimento deles. Que não adianta você ter mesa farta, mas não ter paz. Não adianta você ter uma mesa farta, mas não ter o Espírito Santo. Não ter união dentro da sua casa. Melhor é você ter paz com pouco do que você não conseguir dormir durante a noite no travesseiro com a sua carteira cheia de dinheiro, mas você não tem a paz que só Deus pode nos dar. Amém? Ajude aí a Vovó da Bênção a levar a palavra de Deus. Se inscreva, dê aquele like, que toda vida que você curtir, o YouTube vai entender que é algo bom e que vai estar edificando a sua vida, que vai edificar a vida de outras pessoas. Faça um comentário, não importa o comentário, se é de críticas ou se não. O que vale é o que você faz. Amém? E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Se você também quiser fazer pedido de oração, pode fazer o seu pedido de oração. Todos os dias eu oro pelos meus inscritos, pelas famílias deles e pelos outros que ainda hão de vir. Porque eu sei que eu não estou aqui à toa. Se eu estou aqui é porque o Senhor me levantou. E algo através da minha vida e da sua vida Ele vai fazer. Amém?